adoção missionária. Por que a gente não se incomoda com esse termo? Adoção missionária significa aquele compromisso que alguém estabelece com o missionário de sustentá-lo em oração e em ofertas regulares, certo? Porém, muitas pessoas têm uma certa resistência com esse termo adoção de missionários, porque defendem a ideia de que nós missionários já temos um pai, de que nós não somos órfãos, de que Deus é o nosso pai, Ele nos provê, Ele cuida de nós. Gente, é verdade, tudo isso é fato. Porém, essa verdade se aplica sobre todos nós cristãos. Todos nós fomos adotados pelo Pai Celestial, como diz lá em Romanos 8, 15 e 16. Também lá em Gálatas 4, a partir do versículo 4, confirma que nós recebemos essa adoção de filhos. E Efésios 1, 5 também diz que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. No momento em que nós passamos pela conversão a Cristo Jesus, automaticamente nós passamos por esse processo de adoção. Então, a gente não precisa ver esse termo adoção como um termo negativo, pejorativo, porque na verdade isso é um reflexo do que ocorre na nossa sociedade e até mesmo dentro das nossas igrejas, esse preconceito, esse tabu. É claro que as pessoas que defendem essa ideia de que nós não somos órfãos, de que nós já temos um pai, elas são bem intencionadas nas suas ideias motivadoras, mas isso não significa que eu, como missionária, não possa ser adotada por uma igreja. Seria a mesma coisa que, por exemplo, eu chegar para uma criança que é órfã e dizer assim, olha, agora que você conhece Jesus, você não é mais órfã, você tem um pai, Deus é seu pai. Poderia falar isso para essa criança que precisa de uma família, que precisa de cuidados físicos. Eu estaria me assemelhando com aquela pessoa que Tiago, lá na sua epístola, condena, quando ele diz assim que eu não posso chegar para uma pessoa que está com fome, com frio e dizer assim, olha, Deus te abençoe, vai lá, se aquece, se alimenta, vai com Deus. Eu não posso fazer isso, né? Porque aquela pessoa precisa de mim. E o mais maravilhoso é que Deus, Ele supre, Ele sempre supre da forma como Ele quiser. Ele supre sobrenaturalmente, como também Ele escolhe nos usar para isso, né? Assim como esse caso lá colocado em Tiago, assim como em Mateus 25, né? Que diz que quando a gente faz a um dos pequeninos, a gente está fazendo a Cristo Jesus. E existem outros casos na Bíblia que nos encorajam. Por exemplo, o caso de Elias. Elias, ele recebeu a provisão de Deus de uma forma muito sobrenatural. Lá em 1 Reis 17, fala que ele recebeu alimento, né? Pão e carne dos corvos que vinham alimentá-lo, né? Lá em 1 Reis 19 diz que o anjo ali o alimentou com pão, com água, para que ele continuasse a sua jornada. Então, Elias teve essas experiências. Já Eliseu, por exemplo, que foi o sucessor de Elias, e ele até tinha uma porção dobrada do espírito de Elias, né, sobre ele, lá em 2 Reis 4:8, diz que Deus usou a sunamita. Ela foi tocada por Deus para alimentar Eliseu e também hospedar Eliseu. Então, olha, a gente não precisa temer esse termo adoção, porque quando alguém adota, ela não está fazendo isso por pena, ela está fazendo isso por convicção, por amor. Então, a gente vê que mesmo Deus sendo nosso pai, por isso nós não somos órfãos, existem hoje muitos missionários que são sim órfãos de igreja. Sejam missionários que foram abandonados no campo pela sua igreja local, sejam missionários que não têm igreja, que não têm sustento, e aí a gente não vai entrar no mérito se isso é culpa da igreja, se é culpa do missionário, se é culpa de ambos. Cada caso é um caso. Fato é que existem sim missionários desigrejados, missionários que infelizmente não querem manter o seu relacionamento ali com a igreja, um relacionamento saudável, que é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes querem se afastar do compromisso com a igreja, mas querem usar a igreja na hora de pagar suas contas. Não é isso que a gente está falando, mas existem sim hoje, infelizmente, muitos missionários que são abandonados e que precisam ser adotados, né? Então, por que adotar missionários? Bom, muitos missionários hoje, muitos mesmo, a gente vê que não tem ainda o seu sustento fechado, seu sustento familiar, seu sustento mensal, e precisam sim de mantenedores e também intercessores, né? A gente não pode esquecer
que a intercessão também é parte muito importante desse compromisso. Então, a adoção de missionários pode ser feita pela igreja, por uma igreja que não é a igreja daquele missionário, mas então ela faz esse processo de adotar o missionário, e isso é muito positivo, porque à medida que o missionário parte para o campo com a promessa da sua igreja local de sustentá-lo integralmente, isso pode vir a ser um risco. Por quê? Porque aquela igreja é infiel? Não, mas porque pode acontecer N situações no meio do caminho que aquela igreja deixe de ofertar para aquele missionário. E aí aquele missionário vai ficar totalmente desprovido de sustento, porque ele só tem aquela fonte, que é a igreja dele. Agora, a partir do momento que ele tem a igreja dele que o apoia e outras igrejas que o adotaram, se uma delas vier a faltar por qualquer razão, ele não vai ficar completamente desamparado. Então, assim, a gente sempre aconselha que os missionários vão para o campo tendo várias igrejas como fonte de recurso, de sustento, né? E não somente a igreja, mas também as famílias, pessoas. Eu acho que uma das maiores alegrias de um missionário é quando membros da sua família também o adotam. Isso traz tanta alegria, tanta motivação, tanta satisfação para o missionário ver que membros da sua família também estão envolvidos no seu ministério, né? E também amigos, enfim, empresas, até mesmo seu filho, né? Você pode incentivá-lo a adotar um missionário. Ai, Ju, mas ele vai sustentar um missionário com um valor assim tão pequeno, tão simbólico, mas desde já ele já está sendo educado a isso, e com certeza não é o valor, mas a motivação e a ação, isso significa muito para um missionário também. E isso não significa que quando você adota um missionário, você vai se isentar da sua responsabilidade local, de fazer missões, de falar de Cristo, de pregar o evangelho aonde você está, né? Não é aquela coisa assim, ufa, o meu tá pago, né? Já ajudei ali o missionário, então tô tranquilo. Não é isso. Você foi chamado por Deus para ser luz onde você está, né? Onde você está, o missionário talvez não vai poder pregar, é você que vai pregar, mas ali quando você adota um missionário, você também está fazendo parte da missão dele. Então, na hora de escolher um missionário para você adotar, procure saber do trabalho dele, da transparência dele, do testemunho dele, se ele de fato tem feito aquilo que ele muitas vezes comunica, ou muitas vezes posta, ou muitas vezes divulga, né? Se ele dá feedback, se ele presta contas, se ele tem igrejas para quem ele presta conta, se ele presta conta para os seus mantenedores, se ele é fiel nesse sentido. Então procure missionários idôneos para você ofertar e adotar. E um versículo que nos diz muito sobre esse processo de adoção e como Deus usa pessoas para cuidar de missionários está lá em Marcos 10, no 29 e no 30, né? Quando Pedro pergunta para Jesus, nossa Jesus, a gente deixou tudo e te seguiu, né? Quando Pedro fala isso para Jesus, e aí Jesus fala, em verdade eu te digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim ou por amor do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então é uma promessa, né? E que lindo a gente poder fazer parte dessa promessa. Que lindo ver muitas vezes missionários adotando missionários, né? A gente passa por isso, a gente até se emociona com isso quando a gente vê um missionário que está lá no campo nos abençoando, ofertando para nós, orando por nós. Como isso é maravilhoso, isso é ser corpo de Cristo. Mas e você? O que você acha desse tema? O que você acha desse termo? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber qual que é a sua opinião, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e segue a gente aqui no canal e nas nossas redes sociais. Um abraço!